questão de segurança, com o especialista Marlon Luz. Oferecimento: Casa do Pescador, 64-3631-2063. Júnior Veículos, 3636-3315. A confiança de sempre. Bom, gente, hoje vamos falar um pouquinho de questão de segurança. Com a gente aqui, delegado da Polícia Civil, Marlon Luz. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde, Fabélia, todos os telespectadores no Sucesso do Campo. Prazer estar aqui no Questão de Segurança. Bom, questão de segurança ou de insegurança, porque assim, a lei chega, um vai ali, sabe aquela história de que fez xixi e muda? É o que está acontecendo. Estava proibido caçar javali. E agora? Vivemos um ambiente de insegurança jurídica, né? O IBAMA, infelizmente, vem trazendo transtornos aí, desnecessários, né? Essa atividade de caça excepcional, né? E é um órgão que tem o dever, né, diante da sua atividade típica de proteção do meio ambiente, de entender, basicamente, essa atividade de caça excepcional, sobretudo quanto a essa espécie tão nociva ao meio ambiente que é o javali. Então, o IBAMA, a princípio, através de uma mera nota em seu site, né, ela suspendeu temporariamente a atividade de caça excepcional sem maiores explicações. Diante de toda essa celeuma produzida, várias confederações, né, e federações de tiros desportivos, próprios parlamentares, né, federais, pediram explicações ao IBAMA. Diante desse tumulto, o IBAMA, em poucos dias, né, emitiu um ofício circular, né, que é uma espécie normativa muito tímida e de pouca publicidade, alegando que a suspensão seria a partir da data de 21/7, né, de 2023, ou seja, então aquelas guias autorizando a caça excepcional de javali anteriores a 21/7 de 2023 estariam ainda válidas dentro desse período ali estabelecido nessas guias. E, a partir de então, todas as guias ou autorizações para essa caça excepcional estariam suspensas até a adequação, né, dessas normativas relacionadas à caça excepcional em compatibilidade aí com os decretos que regulamentam o Estatuto do Desarmamento e, consequentemente, o uso de arma de fogo para essa caça excepcional. Então, neste exato momento, aquelas pessoas, os caçadores excepcionais, que têm essas guias, né, ainda válidas, emitidas anteriormente à data de 21/7 de 2023, podem fazer essa atividade, mas com diversas cautelas ainda necessárias e ainda, uma visão aqui diante desse tumulto todo produzido pelo IBAMA, com muita insegurança jurídica. E diante de toda essa insegurança, existem outros pontos, que é a questão da arma municiada, o perímetro que ele pode andar com essa arma. Como é que está isso? Diante do decreto presidencial, né, de julho de 2023, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto do Desarmamento fala desse caçador, fala da possibilidade desse uso de arma de fogo pelo caçador excepcional. Algumas alterações foram trazidas por esse novo decreto presidencial. Com destaque que o caçador excepcional deve se ater bastante é o transporte dessa arma de fogo até o local de caça desmuniciada. Então, essa arma não pode estar apta ao pronto emprego. Ela não pode aquela figura de uma arma municiada para a proteção do acervo, né? E ela tinha uma finalidade, essa arma municiada, que era a proteção desse acervo, às vezes até diante de uma tentativa de assalto ali, e da subtração desse acervo por parte do marginal. Porque às vezes já tem aqueles que já sabem que você vai transportar, ele faz uma arapuca ali adiante. Exatamente. Até às vezes um caçador ou outro, e os clubes de tiro sempre têm alertado isso, para você não dar publicidade a essa atividade, né? Principalmente a sua condição de CAC, né? Colecionador, caçador desportivo, atirador desportivo ou caçador. Mas muitas pessoas dão publicidade, principalmente pelas redes sociais, né? Da atividade de caça e tal.
obviamente isso desperta a atenção de criminosos, né? Então a saída desse caçador ali, ou desse CAC, da sua residência até o local, o clube de tiro ou da caça excepcional, pode haver aí uma tentativa de subtração dessas armas. Então essa arma, né, que era arma de proteção do acervo, ela tem uma possibilidade de você ter uma arma para essa proteção e essa arma municiada para o pronto emprego. Essa arma não existe mais, essa possibilidade não existe mais. Então o caçador excepcional ele deve transportar essa arma para os locais de caça desmuniciado. Somente chegando naquele perímetro delimitado, que ele tem autorização para caçar, aí sim ele municiar a arma e iniciar a sua atividade ali de caça. Os calibres, eles foram também alterados? O caçador excepcional, ele manteve ainda a possibilidade, houve uma redução, obviamente, do número de armas a serem adquiridas. Hoje ele pode adquirir 6 armas de fogo, né, para essa atividade de caça, sendo 2 de calibre restrito, né? Nós já discutimos aqui essa questão das alterações dos calibres, né, permitido e restritos. Aqui, alguns que eram anteriormente permitidos voltaram a ser restritos, mas esse caçador ainda tem a possibilidade de ter 2 armas aí de calibre restrito e ele vai pedir, obviamente, a autorização do Exército para a aquisição dessas armas, demais de uso permitido. Preciso destacar, e há críticas também fundadas quanto a isso, sobre essa necessidade do caçador excepcional usar a arma de calibre restrito. A caça, principalmente do javali, ele demanda armas específicas e de uma potencialidade maior, né, uma energia maior no emprego dessa arma para o abate adequado desses animais. Então, qualquer crítica nesse sentido, dessa possibilidade do caçador excepcional fazer uso de arma de uso restrito é infundado, né? Porque também, assim como toda norma deve ter uma finalidade específica, né, ele tem uma finalidade do abate adequado e eficiente e efetivo dessa caça. Bom, já é meio-dia e 29, a gente tem que encerrar aqui, só que vamos rapidinho. O Ricardo Maggiore está perguntando sobre como tirar o porte federal, qual que é o procedimento? Possivelmente ele deve estar perguntando sobre a questão do porte de arma para defesa pessoal, né? Isso é outra modalidade, né? Esse porte para defesa pessoal é perante a Polícia Federal, né? E você deve preencher requisitos ali, os dos mais diversos, dentre eles demonstrar a efetiva necessidade para você portar uma arma para defesa pessoal. Ou seja, o que é essa questão do porte? É você não só mantê-la no interior da sua residência ou no seu estabelecimento comercial ali ou local de trabalho. É você transitar com ela, transportar ela municiada, porque ela tem uma finalidade de defesa pessoal. Então você tem que demonstrar essa efetiva necessidade. Uma das mais destacadas é a questão de você estar sofrendo uma ameaça de morte. E que essa ameaça seja bem justificada, né? Às vezes você já sofreu algum tipo de atentado, né? Às vezes a sua atividade tem sido mais arriscada quanto a isso. Vou dar um exemplo aqui, um advogado criminalista, né? Em que ele tem tido já sofreu algum atentado diante da sua atividade ali e há ameaças quanto a essa atividade. Então seria aí a Polícia Federal irá analisar, né, essas questões dessa efetiva necessidade e irá deferir ou não esse porte para a defesa pessoal.